Para quem está vendo essa aula gravada aí, eu me chamo Denis, sou estudante de medicina da UEPA. Atualmente eu faço parte da liderança da LAPCLIN, né, Liga Acadêmica de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Esse daqui é um encontro extra, não estava na nossa programação ordinária, mas como algumas pessoas da nossa liga pediram ajuda para fazer resumo para congresso, a gente resolveu dar essa aula para ajudar quem queira participar e quem tem interesse também de entender como funciona um pouco sobre revisões sistemáticas. Eu fiz o curso da Cochrane ano passado, que eles oferecem 2 vezes por ano. Esse ano já até começou. Uma moça da liga está fazendo. E é muito legal. Eu vou ensinar para vocês coisas que eu aprendi lá e que eu realmente não fazia ideia que era utilizada. E eu espero que vocês gostem. Bom, vamos começar aqui. Antes da gente iniciar sobre a questão de revisões sistemáticas, tem alguns detalhes que eu, toda vez que dava essa aula com a professora Jenny lá no Med 4, eu respondia para as pessoas, eu resolvi colocar isso num slide para a gente não ter nenhuma dúvida quanto a qualquer detalhe pré-produção de uma revisão sistemática. A primeira questão é: posso pesquisar os artigos em qualquer base de dados? A resposta aqui é curta e grossa: não. Existem algumas bases de dados que são obrigatórias segundo a metodologia da Cochrane. Só abrindo um parênteses aqui, tudo que eu vou falar foi o que eu aprendi nesse curso, então é o que está no handbook da Cochrane, lá no manual deles. Então, não é qualquer base de dados que você pode pesquisar, que você pode usar na sua revisão. Existem algumas bases que são obrigatórias e outras bases que você pode e deve, dependendo da sua metodologia e do local que você e do escopo do seu trabalho, pesquisar. As principais são a Medline, via PubMed ou Ovid. A PubMed não é uma base de dados, tá, gente? Ela é só um buscador, ela só é um aplicativo que a gente usa para acessar a base Medline. E outro buscador aqui que a gente tem é o Ovid. A gente tem a base da Cochrane, que é a central, que é a base de ensaios clínicos randomizados lá. Lá só tem ensaio clínico randomizado. E o Embase. É preciso ter acesso ao café, à comunidade acadêmica federativa, para a gente poder entrar. A gente que é aluno da UEPA, a gente tem acesso a isso. Quem não tem acesso, pode ir na biblioteca que você vai ser cadastrado lá pela UEPA. E uma sugestão aqui para gente que mora no Brasil é a utilização da Lilacs via BVS. Toda vez que a gente usa BVS, a gente já está fazendo essa busca pela Lilacs. E você nunca, outra coisa, gente, isso é muito importante. Vocês nunca podem, nunca devem, na verdade, limitar as revisões de vocês por data. Eu vejo muita metodologia de revisão falando que os estudos foram pesquisados nos últimos 5 anos. Isso não faz sentido, porque você está procurando a melhor evidência para aquele assunto que você está querendo responder. E se um estudo muito grande, se o maior estudo daquele assunto foi feito, por exemplo, há 15 anos, não faz sentido você excluir ele só porque você está fazendo uma revisão em 2026. Ele vai entrar na sua revisão e ele vai ser contabilizado. Ele vai passar pelo crivo do ROB2, ele vai passar pelo crivo do grade, ele vai passar pelos seus critérios de inclusão e de exclusão e assim sucessivamente. Perfeito? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, é só abrir o microfone, tá? Eu não consigo ler o chat agora porque tá aberto aqui o slide em tela cheia e infelizmente eu esqueci o carregador lá no laboratório root brasão do meu notebook e eu não consigo fazer duas telas. Aí se vocês tiverem uma dúvida, é só abrir o áudio do microfone e falar, beleza? Então vamos lá. Denis, quais são os requisitos mínimos para a realização de uma meta-análise? No mínimo, você tem que ter 2 estudos. Denis, eu posso fazer uma revisão sistemática com um estudo só? Pode. Existem revisões na Cochrane que não tem nenhum estudo. Simplesmente a pessoa foi lá, criou o projeto, fez a revisão e na hora que ela foi pesquisar sobre aquele determinado assunto, não existiam ensaios clínicos randomizados sobre o tema. E o que acontece? Você publica a revisão sem nenhum estudo. Isso acontece, isso é super normal. Mas para a utilização de uma meta-análise, você precisa ter no mínimo 2 artigos, que é justamente para fazer a mescla da amostra dos 2 artigos e fazer aquilo que eu expliquei para vocês na nossa primeira aula, aquele estudão. E vocês precisam ter o mesmo comparador e o mesmo desfecho a ser analisado. Porque não faz sentido a gente
fazer uma revisão sistemática com comparadores diferentes e desfechos diferentes, entendeu? Porque a gente quer aumentar a força daquela evidência e lembra daquilo que eu falei. A pergunta norteadora de vocês ela tem que ser específica. E quando a gente usa a metodologia PICO, a gente pré-define população, intervenção, comparador e os desfechos. Perfeito? E isso é específico para aquilo que você quer responder. Todos os dados dos artigos estarão lindamente, ou seja, em tabelas disponíveis para mim? Não, eles não estarão. Lembra que eu falei aquilo para vocês? A nossa recomendação, quando a gente for fazer os artigos, vai ser sempre em expor os dados em tabelas, justamente para evitar isso que está sendo abordado aqui nesse slide. É muito comum você encontrar dados que estão sendo expostos como gráficos, só que fica muito ruim da gente, como pesquisador que está fazendo uma meta-análise, extrair os dados de forma precisa para a gente não ter nenhuma confusão. Por isso que as tabelas são as melhores formas de a gente expor dados, porque a gente consegue ter precisão no que a gente está expondo. Então, se só houver gráficos, como tá escrito aqui, será necessário utilizar alguns softwares para a gente conseguir medir com precisão os pontos dos gráficos que a gente quer extrair. Então, a gente já falou um pouco sobre isso na nossa primeira aula, inclusive ela está gravada. Se vocês quiserem dar uma olhada, pode só no YouTube no canal do YouTube da nossa liga, que vocês vão ver toda uma discussãozinha que a gente vai ter sobre isso. A gente vai abordar mais isso quando a gente for falar do nosso curso 3, que é a questão da estatística, mas gravem isso que o principal motivo da gente usar tabelas é a questão da precisão dos dados. O que fazer antes? Digo, antes de fazer a minha meta-análise. Elaborar o projeto. Gente, pelo amor de Deus, elaborem o projeto da meta-análise ou da revisão sistemática de vocês. Isso é extremamente fundamental. Para vocês terem noção, atualmente se publicam os projetos de revisão sistemática. Existem revistas que aceitam publicação só de projeto. Se você for no Prospero, por exemplo, e fazer a inscrição da sua revisão sistemática, ele vai te dar uma opção de publicar, ou subir ou fazer o upload do PDF do seu projeto, ou colocar o DOI dele. E isso é extremamente fundamental, porque geralmente as revisões sistemáticas elas demoram muito. E isso garante que a tua revisão ela foi registrada e você meio que tem assim os copyrights daquela metodologia. Além de garantir a transparência para quando os seus dados eles forem publicados, porque a gente consegue comparar o que foi projetado para o que foi feito. É muito comum ter um desvio durante o processo e a pessoa aí pegando só as informações que ele quer e descartando aquilo que ele não deseja. Alguém mandou mensagem aí no chat? Se alguém mandou mensagem no chat, por favor, abre o microfone e fale, porque eu não consigo olhar o chat, tá? Eu escutei o barulhinho aqui do Meet. Vamos continuar. E começando agora, de fato, a questão da nossa... Gente, Opa, alguém falou? eu falei, é Pode só falar. uma pergunta. É que eu fiquei meio confusa, tipo, Uhum, de como lá no outro slide estava escrito treinar os pesquisadores com estudo piloto e criar uma ficha para extração de dados. isso. Eu fiquei meio confusa em como fazer isso. Isso daqui é algo que é feito entre os pesquisadores para garantir que na hora que a revisão sistemática for feita de fato, cada pessoa saiba o que está fazendo. Porque, por exemplo, quando você faz a revisão sistemática, vai chegar um momento, se você fazer uma meta-análise, que você vai ter que coletar os dados daquela revisão para você colocar lá no gráficozinho da meta-análise. Só que para isso a gente precisa de um instrumento de coleta de dados. Pode ser um formulário, pode ser uma planilha no Excel. E cada pesquisador que vai fazer essa função, ele precisa saber como ele vai extrair os dados. Porque às vezes os estudos eles não expõem os dados das mesmas formas. E às vezes a gente precisa fazer uma conversãozinha matemática simples para a gente não ter nenhum erro, nenhuma discordância de informação. Além disso, tem a questão da utilização do Rob 2. A gente vai ter um momento para falar hoje nessa aula sobre como utilizar o Rob 2. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de fazer um treinamento sobre isso, mas a ferramenta de análise de viés também ela tem que ser treinada antes da revisão ser feita. Então, é por isso que é importante, eu coloquei destacado aqui, obrigado que você lembrou isso, que eu esqueci de falar,
que é extremamente importante que os pesquisadores que vão fazer revisão, eles saibam, tenham a mínima noção de como ela vai ser feita e quais são as etapas, para justamente quando chegar em cada uma dessas etapas, eles estejam treinados e aptos para fazer o que isso precisa ser feito. Perfeito? Entendi. Valeu. Perfeito. Obrigada. Nada. Aí aqui, ó, sobre a... Alguém mais tem alguma dúvida só para a gente passar? Deu certo? Denis, Opa. eu tenho uma dúvida. Tu falou que a Próspero ela dá a opção de você publicar o projeto. No caso, se você aceitar, ela te dá uma sugestão para a revista ou você procura a revista que aceite esse tipo de projeto? Isso eu não entendi muito Sim, bem. existem revistas que aceitam esses tipos de projetos de revisão sistemática. Lá no Prospero, você tem a opção de, quando você faz a inscrição, a submissão da sua revisão, de colocar o PDF desse projeto ou de colocar o DOI, que é aquele identificador de cada artigo que é publicado, para ele ficar anexado junto ao seu projeto. Entendeu? Não é que o Prospero seja uma revista de publicação de projetos, mas quando você faz o registro lá, você tem a opção de deixar o seu projeto arquivado junto com o registro da sua revisão sistemática. Ah, entendi. Entendeu? Obrigada. Nada. Uhum. Bom, aí aqui sobre a busca de autossensibilidade. Eu tinha falado para vocês isso, citado na nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, sobre essa questão da busca de autossensibilidade. Essa estratégia, ela é muito relevante porque ela não deixa, ou melhor, ela reduz muito a probabilidade da gente perder estudos relevantes. Porque a forma como ela é feita, ela aumenta muito a sensibilidade, né, sendo redundante aqui falando, do nosso filtro, e reduz a especificidade, porque como ele é um teste de triagem, como eu falei para vocês, eu vou ensinar vocês mais até essa dimensão dessa análise do que é sensibilidade, do que é especificidade lá no nosso terceiro curso, mas já adiantando um pouquinho aqui, a sensibilidade ela vai estar muito atrelada ao valor preditivo negativo. O que isso quer dizer? Significa que se eu aplico um teste e, no nosso caso aqui, o artigo ele não aparece ele não dá positivo, ele dá negativo, significa que a probabilidade dele realmente ser negativo é muito alta. Isso é, o valor preditivo negativo dele aumenta. Então, quando a gente faz o filtro e o artigo ele não aparece no nosso filtro de busca de autossensibilidade, significa que muito dificilmente ele deveria realmente aparecer. Só que, pelo contrário, quando a gente aplica esse filtro e ele aparece, não necessariamente significa que ele deveria aparecer. Entendeu? Só é um filtro que vale para o negativo. Tanto é que quando a gente faz esse filtro, a gente coleta os artigos, a gente tem que fazer outra etapa de filtragem. A gente tem que ler título, tem que ler resumo, tem que ler metodologia, para ver se de fato os artigos que apareceram, eles se enquadram no escopo da nossa revisão. Deu para entender? Bom, deu Acho para... que deu. Só que eu fiquei confusa numa parte, tipo, ah, Uhum. eu tenho que usar todos os sinônimos que estão no BVS. Não é BVS, desculpa. É aquele de operadores booleanos. Sim. Vamos lá. Eu vou fazer um treinamentinho agora com vocês, já que a gente está pelo computador, mostrando como é que se faz, como é que a gente monta essa tabelinha. É rapidinho, 5 minutinhos a gente faz. Qual é a lógica aqui? A gente vai montar nossa pergunta pico e vai pegar população e intervenção. Pegando população e intervenção, a gente vai pegar todos os sinônimos que compõem a nossa população e são termos oficiais ou não oficiais, aquilo que eu expliquei para vocês na nossa primeira aula, e vai pegar todos os termos oficiais e não oficiais relevantes da nossa intervenção e vai juntar eles e vai fazer uma busca na nossa base de dados. Esse daqui é um exemplo que eu fiz no PubMed. Se vocês perceberem aqui, ó, eu até expliquei esse exemplo para vocês lá na nossa primeira aula. Eu fiz uma pesquisa com a população que é criança com HIV, então aqui, ó, no hashtag 2 eu tenho criança, né? Só esses dois aqui, ó. E no hashtag 3, que é tudo isso aqui, ó, tudo isso é HIV. Quando eu junto o hashtag 2 com o hashtag 3, bem aqui, ó, olha o hashtag 6, eu tenho a minha população. E isso é verdade também quando eu junto o hashtag 1 e o hashtag 4. Eu tenho a minha intervenção. Hashtag 1 é tudo isso aqui, ó.
que são suplementos alimentares, e hashtag 4 são sinônimos não oficiais para suplementação com ferro. Então aqui eu tenho população no hashtag 6, que seria crianças com HIV, e o hashtag 5, que seria suplementação com ferro. Aí juntando os dois, eu tenho a minha pergunta pico aqui, ó, com população e intervenção, que é hashtag 5 e hashtag 6. A gente vai fazer isso para ficar bem claro, tá? Não vou ficar só falando aqui como a gente está no computador, a gente vai aproveitar esse momento para vocês terem pelo menos visualizarem. E quem tiver aí no computador também, eu sugiro que tente acompanhar o que a gente vai fazer aqui. Aí só mostrando aqui para vocês um exemplo de como é feito a busca na central, que é a base de dados da Cochrane. E aqui é um filtro que a gente pode utilizar para buscar somente ensaios clínicos randomizados. Quando a gente faz essa estratégia de busca de acessibilidade, existem alguns filtros que são validados na literatura, então você encontra em artigos publicados, que eles te trazem só estudos daquele tipo. Então esse caso aqui é um exemplo de um filtro que traz só estudos de ensaios clínicos randomizados. Bom, antes da gente começar lá a fazer a nossa simulação, só mostrando para vocês aqui o fluxograma Prisma. Se vocês quiserem dar uma olhada, ver como ele funciona, ele está ali, o link dele está aqui embaixo. Ó. Esse link aqui vocês podem acessar. Tem essa versão em português lá, se eu não me engano, mas eu não sei por que eu nunca coloquei ela em português. Eu já dei essa aula acho que umas 5 vezes e eu sempre apresento isso em inglês, inclusive hoje, agora que eu me toquei que ela estava em inglês. Mas enfim. Aqui a gente vai ter algumas etapas de filtragem antes de fato começar a nossa revisão sistemática. A gente vai ter o momento da identificação, a gente vai ter o momento da triagem e a gente vai ter o momento da inclusão. Então são 3 etapas. A primeira consiste em a gente coletar esses artigos das nossas bases de dados. Então aqui lembra que eu falei que a gente vai usar 3 bases de dados principais, que é a Medline pelo PubMed ou Ovid, a gente vai usar a Central e o Embase. Só que como a gente mora na América do Sul, no Brasil, a gente sempre vai usar a Lilacs, que são os estudos latino-americanos. Principalmente quando a gente for falar de doenças tropicais negligenciadas. Um exemplo aqui. Tipo a doença de Chagas. Aí a gente vai coletar todas essas informações. Percebe que aqui eu tenho os artigos, né, que foram registrados em database e esses registros aqui, eles são... É porque assim, quando um artigo ele é publicado, ele é feito, na verdade, quando o ensaio clínico ele é feito, ele pode ter várias publicações. Geralmente, as pessoas que fazem os ensaios clínicos demoram anos para fazer ele como um todo. Então, a pessoa demora, sei lá, 10 anos, 5 anos para fazer um ensaio clínico. Ela não vai esperar 10 anos ou 5 anos para expor à comunidade científica todos os resultados que ela obtém daquele ensaio clínico que ela está fazendo. Então, conforme esses resultados vão sendo obtidos, ela vai publicando esses resultados e ela vai mostrando, olha, esse daqui é um ensaio clínico tal, um ensaio clínico da LAPCLIN, o LAPCLIN Trial, por exemplo, que todo ensaio clínico assim de grande porte tem um nome. Esse é o LAPCLIN Trial e a gente está publicando aqui os resultados sobre mortalidade, por exemplo. Sendo que no nosso projeto eu ia analisar 10 desfechos. Mas o primeiro que ficou pronto foi a mortalidade, depois de 2 anos, e a gente vai publicar. Aí isso vira um registro do estudo. Por que isso é importante? Porque eu preciso separar isso lá quando eu for fazer a minha citação. Porque, por exemplo, imagina que eu publiquei no meu nome 3 vezes o mesmo estudo. Não são 3 estudos diferentes. São 3 registros do mesmo estudo. Ele não é a mesma coisa do que eu vou registrar aqui como um database. Perfeito? Eu sei que fica meio confuso porque é algo que vocês ainda possam não ter visto como isso é apresentado na literatura. Mas eu garanto para vocês que quando a gente começar a fazer essas revisões, vocês vão lembrar disso e vão falar, tipo, poxa, o sobrenome desse cara aqui tá aparecendo junto com o mesmo ano, mais 3 vezes. E o nome do artigo tá muito parecido. É porque se trata do mesmo estudo,
só que ele foi publicado várias vezes para mostrar vários resultados ao longo do tempo. Então é só para explicar para vocês o que significa essa parte de registros aqui. Aí aqui são os que vocês conseguiram pelos bancos de dados. Aí vocês vão colocar aqui Medline, Lilacs, Central, que é da Cochrane, o Embase, e vão colocar a quantidade de artigos que vocês conseguiram pelos bases de dados. Aí aqui a gente vai excluir pelas duplicadas, se está inelegível, enfim, a gente vai colocando nossos critérios de exclusão, isso logo de primeira, assim. Alguém perguntou alguma coisa? Sou eu. Eu já tive uma situação onde tinha realmente vários artigos, Uhum. porém de mesmo estudo. No caso de uma seleção, por exemplo, a gente sempre vai permitir a seleção daquele que está mais avançado. Por exemplo, tem um que é fase 2, mas também entrou fase 3. Agora já tem fase 3. A gente vai da fase 3, depende do nosso escopo. É porque, assim, geralmente são resultados diferentes que são publicados, entendeu? Então a gente agrega tudo isso num registro só. Entendi. Entendeu? A gente agrega tudo, a gente não fala que são 3 estudos diferentes, a gente fala que é um único estudo. É isso, esse toque que eu tô dando para vocês é só para vocês não falarem, quando vocês forem falar lá, a meta-análise foi feita com 5 estudos, sendo que tem 3 publicações do mesmo estudo, entendeu? Não foram 5 estudos. Entende? Sim, entendi. É só para ter esse toque mesmo, não é para nada além disso, é mais pra gente ficar de olho de ficar atento, né, para não cometer esse erro. Tá, aí aqui beleza, a gente fez tudo isso lá, né? Aí pegamos todos os registros, aí a gente já separou lá, falou, olha, esses registros aqui eles são publicações do mesmo artigo, e a gente vai agora para a parte de triagem. A gente já fez a identificação, a gente já sabe qual é o escopo que a gente vai olhar. Aí aqui a gente coloca, ó, quantos foram os registros triados e o número deles de exclusão. E a gente vai colocando vários filtros. Cada parte disso daqui representa, deixa eu colocar aqui cada parte desses retângulozinhos aqui representam uma etapa do momento de triagem do nosso artigo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega aquele bolo de artigos e coloca ou num Excel ou no Ryan da vida para a gente fazer a triagem dos artigos, a gente não vai de uma vez só ler todo o artigo. Primeiro a gente vai fazer um filtro inicial, que seria a leitura de título e resumo. Aí só pelo título e só pelo resumo, a gente já consegue identificar se aquele artigo tem potencial de entrar na nossa revisão ou não. Uma coisa muito simples de se identificar é se ele é um ensaio clínico randomizado ou não. Então, se eu leio o título e o resumo, e eu estou percebendo que não foi feito um ensaio clínico randomizado, e a minha revisão é de ensaio clínico randomizado, então aquele estudo ele já está automaticamente fora, que é o que eu vou colocar aqui. Aí essa parte já entra mais as questões de, beleza, eu já fiz toda essa primeira triagem, já passei um filtro grosso, que é a questão de título e de resumo, e agora eu vou começar a ler as metodologias. Então aqui eu digo quantos passaram, né, dessa primeira triagem de título e de resumo, e agora quantos vão ser submetidos à minha metodologia. E depois disso, eu avalio quantos estão elegíveis. E bem aqui vocês podem perceber que eu estou tirando e eu estou mostrando a razão do porquê eu estou tirando cada um. Razão 1, razão 2, razão 3. Percebe que isso daqui é um filtro mais fino. Então isso daqui vai entrar já os meus critérios de inclusão e de exclusão da minha revisão sistemática. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte? Não é aí que a gente usa o Ryan para fazer essa divisão, esse filtro? Como é? Não é aí que a gente usa aquele Isso. Ah, tá, programa lá de entendi. filtro? Perfeito. Ah, Exatamente. É aqui que a gente, desde aqui, ó. Desde aqui do início, tu já vai introduzir o Ryan na tua revisão.
Aí lá vão ter várias Ok. ferramentas para a gente fazer toda essa filtragem, todas essas etapas. Isso daqui vai ficar bem claro quando a gente começar a fazer, que vocês vão ver que é bem intuitivo isso, não tem mistério nenhum. Aí só lembrem de colocar isso bem bonitinho aqui no fluxograma Prisma. E isso daqui são os estudos que foram incluídos e os reportes desses estudos. Lembra que eu falei? Então, tipo, aqui, se um estudo ele foi publicado mais de uma vez, vamos supor que eu tenho 2 estudos, sendo que um desses estudos foi publicado 4 vezes. Eu vou colocar estudos 2 e reportes 4, porque um estudo foi publicado uma vez e o segundo estudo foi publicado 3 vezes. Perfeito? Só para a gente ter essa noção do que significa cada coisa e não ficar perdido. Alguém tem alguma dúvida? Até aqui, tudo certo? Tá ótimo. Então, vamos fazer o treinamentozinho da busca de autossensibilidade antes da gente falar sobre Hobby 2 e Grade? Deixa eu abrir aqui. Vamos para o nosso... Deixa eu ver aqui o chat para ver se alguém mandou alguma coisa, enquanto eu não estava vendo. Ih, rapaz. Não? Tudo certo. Então, bora lá. Deixa eu abrir o Word para a gente não se perder. Então, vamos supor que eu tenho... Estou fazendo lá minha pergunta Pico. Vou colocar aqui população, intervenção, comparador e os desfechos. Fala aí uma população para a gente fazer o estudo. Ninguém tem coragem de falar? Estão com vergonha? Estudante de medicina. Estudante de medicina, perfeito. Qual é a intervenção que a gente vai avaliar? Metodologia tradicional. Metodologia tradicional. E o comparador? Metodologia ativa. Metodologia ativa. Quais são os desfechos que a gente vai avaliar? Pode ser. Melhora de fixação, sei lá. Nota de prova, porque para a gente ter algo bem, É, bem concreto. Aí o que eu vou fazer? Para minha busca de autossensibilidade, eu vou pegar a população e a intervenção para fazer a busca lá no PubMed. Alô? Oi? Calma, uma travada aqui. Você fecha um pouquinho? Eu vou pegar aqui a minha população e a minha intervenção da pergunta Pico que a gente fez. Então, minha pergunta Pico é: população, estudante de medicina, intervenção, metodologia tradicional. O mais correto aqui seria a gente colocar o contrário, né? Metodologia ativa e metodologia tradicional, porque é o que faz mais sentido na prática. Deixa eu só mudar aqui. Mas poderia ser também desse modo. Mas é só o que faz mais sentido na prática. Então, estudante de medicina, intervenção, metodologia ativa, comparador, metodologia tradicional e um desfecho primário que a gente pode analisar seria a nota de prova. Aí eu vou pegar estudantes de medicina e vou jogar aqui no site do DEX, ó. Tá vendo aqui, ó? dex.bvsalude.org. Quem estiver usando o computador pode fazer a mesma coisa aí. E eu jogo para ver se tem algum descritor oficial sobre isso. Olha, tem, ó. Olha aqui, ó. A gente vai ter, vou até dar um zoom aqui pra gente ver melhor. A gente vai ter estudantes de medicina. E bem aqui, ó, em nota de escopo, é isso que eu quero que vocês aprendam, ó. Significa qual é o significado desse descritor para a comunidade científica. Indivíduos matriculados em uma escola de medicina ou em um programa de educação formal em medicina. É isso que a gente quer? Esse escopo descreve bem a nossa população? O que vocês acham? Escreve. Acho que sim. Descreve, né? Então, Do que a se gente quer. se a gente usar só ele, tá ótimo. A gente consegue, então,
definir a nossa população só por ele. Lembra que eu falei para vocês que eu precisei usar, quando eu fiz aquela busca de autossensibilidade, tanto crianças quanto HIV, para juntar e fazer crianças com HIV? Nesse caso eu não vou precisar. Só esse descritor ele já fala a respeito sobre a população que eu tenho interesse. Aí, lá no site do PubMed, aqui, a gente vai descer e vai vir bem aqui, ó, em Mesh Database. Abrir aqui em outra página. E bem aqui, ó, eu vou copiar o descritor em inglês que eu tinha pegado lá no Dex. E olha o que eu tenho aqui, ó. Eu vou ter essa página. Essa página aqui, ela representa os descritores mesh, bem aqui, ó. Ou seja, significa como o PubMed, nesse caso aqui o Medline, né? Como o PubMed busca no Medline os descritores que eu quero. Aí eu vou clicar bem aqui, ó, Add to Search Builder, copiar isso e colocar aqui no meu Word. Aí eu coloco o operador lógico ou, abro parênteses e copio, ó, tudo isso daqui, ó. Tudo isso é sinônimo do que eu estava procurando. Aí eu, para facilitar a minha vida, né, faço isso daqui, dou um Ctrl C, excluo isso e vou colocando aqui, ó. E fecho aqui. Eu venho aqui, dou um Enter, aqui eu saio, volto, pronto. Já tenho a minha população. Eu copio essa população, volto lá para aquela parte inicial do PubMed e venho aqui em avançado, ó. Clico aqui, jogo aqui, ó, nessa Query Box, colo a minha população, adicionar o histórico e pronto. Já fiz a minha busca da população, ó. Então, no Medline, via PubMed, existem 7.459 artigos que tratam sobre estudantes de medicina. Perfeito? Alguma dúvida? Tudo certo? Denise, eu tenho uma dúvida pequena. Pode falar. Para os restantes dos outros escritores, é necessário colocar também aspas, perdão. Não, só em parênteses mesmo assim. Que nem tá aqui, ó. Em aspas, essa anotação aqui, aspas, colchete, mesh, é só pro primeiro mesmo. Os outros são tudo sinônimo. Isso daqui é padronizado de como o PubMed lê, tá, gente? Não tem nenhum... Eu não sei explicar o porquê que é assim. Na central é diferente. É um pouco diferente. Mas é isso. Vamos fazer agora para metodologia ativa. Mesma coisa. Copio a minha intervenção e jogo aqui. Tem uma dúvida aqui, rapidola. Opa, pode perguntar. A questão, por exemplo, está aparecendo Students Medical. No caso, se tiver sinônimos, que normalmente, quando tem sinônimos, aparece uma setinha para baixo do lado do escritor de inglês, no caso do Dex, direto. Por exemplo, está no escritor em inglês, está Student, vírgula, Medical, né? Aí, no caso, quando tem sinônimos, ele já coloca embaixo. Aí eu precisaria pesquisar no PubMed de fato? Precisaria, não? Não. Qual é a sacada? Tu vai ver aqui no Dex e tu vai selecionar um que tu acha que faz sentido porque tu está pesquisando. Para confirmar essa tua hipótese, o que tu vai fazer? Tu vai ler a nota de escopo dele. Aí tu vai ver indivíduos matriculados em uma escola de medicina ou em um grupo de educação formal em medicina. Isso faz sentido para a população que tu quer pesquisar? Porra, Denis, faz. Então vai ser esse mesmo o descritor que eu vou usar para minha população. Se ele tivesse incompleto, se não tivesse fazendo sentido, provavelmente eu ia ter que fazer uma combinação de 2 ou mais descritores. Perfeito? Então aqui a função do Dex é pegar só esse descritor aqui e lá no mesh do PubMed que eu vou ver os sinônimos dele. Aqui, ó. Beleza. Todos esses entry terms. Beleza? Beleza. Tá ótimo. Então, continuando aqui, ó. Aí eu vou ter minha metodologia ativa. E vou jogar aqui. Bora ver se tem algum resultado para isso. Poxa, não tem. Não tem nenhum descritor quanto a isso. Entendeu? O que eu posso fazer? Eu posso
partir esse descritor no meio. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, metodologia como assunto. Bora ver mais sobre ele aqui. Bora ver se ele se encaixa no que a gente quer. Estudo científico dos métodos, não devendo ser confundido com os métodos propriamente ditos. Faz sentido para o que a gente quer? O que vocês acham? Não? Não. Não, né? Porque Não. ele está sendo bem claro aqui, que são os estudos científicos dos métodos. Não é o método propriamente dito. E a gente quer justamente o oposto. A gente quer os métodos. Caso isso ocorra, caso eu não ache um descritor que se adeque de forma legal para o que a gente quer, a gente pode usar somente descritores informais. Mas bora dar uma segunda chance aqui, ó, que o amigo falou que tem os termos alternativos aqui no Dex, ó. Inclusive tem aqui, ó, metodologia de avaliação. Ele achou um bem aqui, ó. Bora ver se a nota de escopo desse descritor ele tem a ver com o que a gente está pesquisando. Olha o que ela diz. Trabalhos sobre estudos que determinam a efetividade ou o valor dos processos, pessoal e equipamento ou material na condução desses estudos. Será que é isso que a gente está pesquisando? O que vocês acham? Verdade que não. Ainda acha que não, né? Perfeito. Se a gente tem dúvida, o que a gente pode fazer? A gente pode adotar ele. Lembra que isso daqui é uma busca de alta sensibilidade, não é uma busca de alta especificidade. Então, se a gente, na dúvida, a gente acrescenta. Perfeito? Aqui eu não vou colocar para a gente economizar tempo e a gente dar seguimento, que a gente tem muita coisa para falar ainda. Mas na dúvida, vocês vêm aqui, copiam isso, vão lá naquela parte que eu ensinei para vocês, no Mesh Database, e dá uma pesquisada sobre esse termo. Copia aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Apaga. Add to Search Builder. Copia isso, joga lá no Word e depois copia todos esses sinônimos e monta essa estrutura aqui que eu mostrei para vocês. Sempre isolando os termos entre parênteses e colocando o operador lógico de união entre os termos, beleza? No nosso caso, como a gente não sabe, a gente acha, né, que não é um termo adequado, a gente pode colocar descritores informais. Eu venho aqui no Google, vejo como é esse termo em inglês. Então aqui, ó, Active Methodologies, e vou separando por vários parênteses. Eu aconselho vocês a colocarem isso em letras maiúsculas. Por quê? Para poder fazer uma diferenciação do que é oficial e do que não é oficial. E aqui a gente vai colocando. Pode colocar em português também, tá? Pode colocar em português. Vocês têm mais algum sinônimo que vocês usam no dia a dia ou que vocês já ouviram alguém falando que possa acrescentar na nossa pesquisa? PBL não conta? PBL. Tudo ativo? Como? Estudo ativo. Estudo ativo. Aí tudo isso daqui, ó, eu coloco em português e inglês, tá? Aqui o PBL, além de colocar PBL, eu posso colocar. Tá? Aí eu vou colocando vários descritores que eu ache que vão se encaixar na minha pesquisa. Feito isso, eu volto lá para minha busca avançada, coloco isso e coloco adicionar o histórico. Olha quantos estudos eu achei com esses descritores. 121.135. Perfeito. Agora eu vou juntar a minha população com a minha intervenção. Então, clico nos 3 pontos, coloco em adicionar
E quando ele adiciona um, ele abre essa opção, essas opções aqui, ó, quando eu vou adicionar um segundo, um terceiro, um quarto. Eu quero adicionar com operador lógico de união, eu quero adicionar com operador lógico de interseção, que é o AND, com o de união, que é o OR, ou com o de exclusão, que é o NOT. Eu vou acrescentar com o operador lógico de interseção. Feito isso, eu clico em adicionar o histórico e olha para quantos estudos foram. Para 1.372. Eu saí de 121.000 para 1.372. Aí eu dou uma clicada aqui e começo a ler. E vejo, por exemplo, quais são os tópicos que aparecem, mas eu não vou incluir na minha revisão. Então vamos supor que nesse caso é um estudo para estudantes de medicina PCD, pessoas com deficiência. Então, além de eu incluir mais um descritor na minha população para pessoas com deficiência, se após isso, após esse filtro, aparecer vários estudos sobre o mesmo assunto que não tem nada a ver com o que eu quero, eu coloco um operador com o NOT. Eu venho aqui, adiciono, aí quando eu ver, vai aparecer essa opção aqui, ó, o NOT. Vamos supor que, sei lá, um critério de exclusão do meu estudo é eles terem doença renal crônica. E eu faço essa pesquisa e aparece um monte de paciente PCD mais doença renal crônica. Poxa, só que eu não quero doença renal crônica porque é um critério de exclusão. Então eu já coloco, faço a mesma coisa, vou aqui no DEX, pesquiso doença renal crônica, vejo os sinônimos lá no mestre do PubMed e jogo aqui e adiciono com o NOT. Perfeito? Essa aqui é a função do NOT. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo? Então, beleza. Vamos voltar aqui para nossa jornada. Opa. Tá. A gente fez o projeto da nossa revisão. Então, a gente fez o projeto que eu expliquei lá para vocês. Para a gente aqui, pode ser algo só para nortear a gente, para a gente saber o que a gente vai fazer, quais são as variáveis que a gente vai analisar. Fizemos o projeto. Fizemos a coleta, a busca de autossensibilidade lá, então a gente montou nossa pergunta pico e foi atrás dos estudos. Pegamos todos esses estudos que tiveram esse resultado aqui, ó, só para materializar o que eu estou falando para vocês. Esses resultados, vamos supor que seja essa a nossa busca, né? Esses 1.372 resultados vão tudo para o Ryan, tá? Boa sorte de quem quiser fazer uma revisão com esse tema aqui, ó. Vai ter que ler 1.372 artigos. É por isso que eu expliquei para vocês que quando a gente faz a pergunta pico, ela tem que ser muito específica. Principalmente quando a gente vai fazer a revisão. Justamente para ela ser viável. Mano, para fazer a filtragem de 1.372 artigos vai demorar alguns meses, tá? Só informando vocês. Então, sempre que vocês forem fazer uma pergunta, façam bem específica, delimitando a população e a intervenção de vocês para não terem tantos artigos assim, mas mesmo assim ter uma quantidade de artigos suficiente para vocês fazerem a revisão de vocês. Então, fechando esse parênteses e voltando para cá, a gente fez o nosso projeto, fez a nossa pergunta pico, fez a nossa busca de autossensibilidade, jogou tudo para o Ryan, fez o fluxograma Prisma e agora a gente tem os artigos que foram incluídos na nossa revisão. Uma etapa fundamental, primordial, é a análise de risco de viés, que é o famoso ROB 2.0 da Cochrane. Só abrindo parênteses, existem várias ferramentas de análise de risco de viés, tá, gente? O ROB 2 é apenas uma delas. E ele serve para ensaios clínicos randomizados. Para outras metodologias de artigo, existem outros tipos de ferramentas. Lá no site do ROB 2, que eu vou mostrar para vocês, lá mesmo você encontra outros modelos de ferramentas. E o ROB 2 ele analisa o risco de viés em cada estudo. Então ele vai analisar o estudo como um todo. Ele não vai analisar, como o grade, cada desfecho do estudo. Ele vai analisar o estudo, tá? E o grade, ele analisa a certeza de evidência de cada desfecho. O que significa isso, de certeza de evidência? Significa dizer se o que eu estou achando, ele está mais perto ou está mais longe da realidade. Ou seja, de fato, o que eu achei ser de fato a verdade. A gente dá o nome disso de certeza de evidência.
O quanto mais perto eu tô daquela evidência que eu estou coletando, ela ser a verdade. E o grade, ele é uma ferramenta que a gente vai utilizar, é claro que é estatístico, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês é estatístico. Então, ele vai ser aplicado para cada desfecho que eu estou avaliando na minha revisão sistemática. Abrindo mais um parênteses. Existem estudos que não analisam todos os desfechos que eu me propus a avaliar na minha revisão sistemática. Então, eu posso aplicar o grade para diferentes números de estudos. Por exemplo, se eu incluir 10 estudos na minha revisão, mas apenas 8 deles falaram sobre... Eu espero que agora não trave. Vamos lá. Voltando, só para eu explicar de novo para ficar salvo na gravação, eu estava explicando antes de cortar que o Hobby2 e o Grade, eles são passos primordiais depois que a gente determina a quantidade de artigos que foram incluídos na nossa revisão. O Hobby2 ele serve para avaliar o risco de viés em cada estudo. Então eu vou aplicar critérios para o estudo como um todo. O Grade ele serve para eu avaliar a certeza da evidência de cada desfecho que eu me propus analisar no meu projeto. Então, eu vou pegar cada um dos meus estudos que foram incluídos na minha revisão e eu vou aplicar o Hobby2 em cada um deles. São 5 domínios, a gente vai ver. São 5 partes que a gente analisa do estudo. E o grade, eu vou pegar um dos desfechos que eu estou analisando na minha revisão e eu vou ver quantos estudos que foram incluídos na minha revisão tratam sobre aquele desfecho. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui do caso das crianças vivendo com HIV/AIDS, que a gente estava avaliando a questão da suplementação de ferro. Um dos desfechos que a gente avaliou era a progressão para a AIDS. Então, a criança tinha HIV e a gente ia avaliar se ela progredia na AIDS, para a AIDS durante os estudos dos ensaios clínicos que a gente ia avaliar. Pode ser que tenham alguns ensaios clínicos que não avaliaram isso. E esses estudos, eles não serão incluídos no grade daquele desfecho. Perfeito? Isso é normal, isso acontece, não tem problema nenhum. Deu para entender a diferença de quando eu aplico o Hobby2 e quando eu aplico o grade? Tudo certo? Então tá ótimo, vamos lá. O Hobby2 ele é dividido em 5 domínios. O primeiro domínio é o domínio de randomização. O segundo é o de intervenções pretendidas. O terceiro é da falta de dados dos desfechos. O quarto é da mensuração dos desfechos. O quinto é da seleção dos resultados relatados. Aqui é o site que vocês podem acessar para ter acesso a mais informações sobre como funciona cada um desses desfechos. Tem um site também da Universidade Federal de Santa Catarina, que eu esqueci de colocar aqui, que depois eu posso mandar no grupo para vocês, que ele é muito didático. Ele tem isso mastigadinho lá, tudo em português, mostrando como fazer a utilização do Hobby2. É sensacional. Só fazendo uma breve explicação para vocês, o domínio da randomização ele vai avaliar como foi feito essa alocação das pessoas quanto aos grupos da minha amostra. Então ele vai avaliar se houve cegamento, ele vai avaliar se a randomização foi feita de forma aleatória e ele vai avaliar se houve algum desbalanço entre os grupos. Porque se foi feita aleatória, é esperado que o grupo controle e o grupo intervenção eles tenham a mesma proporção de pessoas do sexo masculino, feminino, que tenham uma média de idade muito próxima, entendeu? Que seja distribuído pessoas de baixa gravidade e de alta gravidade nos dois grupos, perfeito? Tudo isso é avaliado nesse domínio do Hobby2. O das intervenções pretendidas, ele avalia comparando lá com o projeto, por isso que é importante ter o projeto da revisão para transparência, para a gente poder analisar até de forma melhor, se os estudos se eles se propuseram lá atrás no projeto deles a avaliar, a fazer o que a gente chama de intention to treat, ou seja, intenção de tratar, e só que no final das contas eles fizeram uma metodologia chamada per protocol. Eu vou explicar para vocês o que significa cada uma dessas coisas, mas é só para vocês entenderem que ao longo de um estudo de 5, 10 anos,
Pode ser que os pesquisadores eles cometam erros de no início planejar uma coisa e no final fazer outra coisa. Quanto à intervenção que eles pretendiam fazer, o segundo domínio vai avaliar se eles estão ok ou se eles cometeram algum deslize. Eu sei que pode parecer meio confuso, mas eu vou materializar isso para vocês daqui a pouco, mostrando qual é o fluxograma do ROB2 para cada um desses desfechos. O terceiro domínio ele fala sobre a falta dos dados dos desfechos, se isso compromete de alguma forma a validade dos dados que os estudos apresentam. O quarto é sobre como esses desfechos foram mensurados, como eles foram medidos. E o quinto diz respeito à seleção dos resultados que foram publicados, que foram relatados. Pode ser que no início se pretendia publicar resultados de uma natureza, mas no final se percebeu que era mais benéfico para os pesquisadores publicarem resultados de outra natureza. E é aqui que entra essa avaliação de viés no quinto domínio. Materializando para vocês, antes, né, lembrei que eu coloquei esse slide agora. Só abrindo parênteses, esse daqui é uma tabela. É um print de uma tabela lá daquele site que eu mostrei para vocês, esse site aqui, do risco de viés, do ROB2, que ela automatiza todos esses processos que eu estava falando para vocês. Eu vou abrir essa tabela daqui a pouco para a gente dar uma olhada como ela funciona, mas não pense que vocês vão fazer isso na mão ou no Word, não. Existem programas para fazer isso. Existe o Heavyman da Cochrane, que faz isso de forma muito fantástica, mas ele tem limitações na versão paga dele. E tem essa tabela no Excel que ela já está toda automatizada só para preencher e para seguir o fluxograma do ROB2. E é de graça. Fechando parênteses e voltando aqui. Olha só como funciona o ROB2 no primeiro domínio. Você vai pegar o estudo. Aí vamos lá, vamos começar. Peguei o meu primeiro estudo e vou fazer o domínio de randomização para ele. Eu vou fazer várias perguntas sequenciais e, a depender da resposta dessas perguntas, eu vou seguir um caminho no meu fluxograma. A primeira pergunta aqui do domínio de alocação é se a alocação foi feita de forma cega. Eu posso responder sim, provavelmente sim, não, não informado, não e provavelmente não. Se eu respondo sim ou provavelmente sim, eu venho para cá. Ó. A alocação da amostra, a randomização, foi feita de forma aleatória? Eu tenho duas possibilidades de caminho. Eu posso responder sim, provavelmente sim, ou não informado. Eu venho aqui para cima. Aqui, ó. Ou eu posso responder não, ou provavelmente não, e eu venho direto por some concerns. Isso aqui significa algumas preocupações. Se eu respondo sim, vamos considerar que eu respondi sim. Eu venho para cá. Os grupos que eu tenho lá, controle e intervenção. A forma como eles foram distribuídos apresenta desbalanços que podem sugerir problemas. Por exemplo, eu posso colocar no meu grupo que vai sofrer a intervenção pessoas com uma gravidade de doença muito baixa. E eu posso colocar no grupo controle pessoas com uma gravidade de doença muito alta. Obviamente, isso vai favorecer a intervenção. Não porque o fármaco é melhor, não porque a intervenção é melhor que o placebo, mas sim porque a história natural da doença para uns está mais avançada que outros. Perfeito? Então, isso daqui vai ser captado pelo ROB2. Porém, se a resposta for não, provavelmente não ou não informada, eu classifico o meu estudo como baixo risco. E seguindo aqui o fluxograma que vocês podem ver, fazendo várias respostas para várias perguntas e vendo essas combinações, eu posso ter um baixo risco, um médio risco, aqui que é algumas preocupações, e um alto risco. Alguém tem alguma dúvida sobre esse exemplo aqui desse fluxograma? Essas perguntas, 1.1, 1.3, 1.3, aí elas são, ou 1.2, né, no caso. É a gente que faz, a gente cria as perguntas, ou ela já está no sistema, por exemplo, do ROB2, de fato. Essas perguntas é o pesquisador que está lendo o estudo que vai fazer pro estudo. Lá no material do Entendi. ROB2, ele te orienta sobre o que tu tem que ficar de olho na metodologia, nos resultados, para avaliar qual resposta tu vai dar para cada pergunta. Entendeu?
Por isso que eu mostrei aquela tabela no Excel aqui para vocês, ó. Essa tabela já tem tudo mastigado. Então, quando eu for mostrar para vocês como é que usa ela, vocês vão ver lá que já tem todas as instruções de como responder para cada domínio, para cada pergunta de cada domínio. Tá? Eu só quero que vocês entendam aqui o que vocês estão fazendo quando vocês preenchem sim, não, provavelmente não, não informado. Beleza? Aí tá. Eu trouxe de exemplo os outros domínios para vocês, se vocês quiserem pegar esse slide para dar uma lida e tal. Mas eu não vou ficar explicando cada um aqui, porque como eu falei para vocês, não dá tempo. Isso daqui, lá no curso da Cochrane, foi uma tarde só que os caras explicaram pra gente, de 2 da tarde às 6 da noite. Isso daqui demora bastante tempo. Ah, tá. Isso aqui é o domínio 2, né? O domínio das intervenções pretendidas. Lembra que eu falei para vocês que lá nas intervenções pretendidas existem duas formas de eu avaliar essa questão de como as intervenções foram feitas no meu estudo? Tem a intention to treat e o per protocol. A intenção de tratar, ela é definida assim, ó. Considera na análise de dados todos os participantes iniciais do estudo, independente do que aconteceu com eles durante o estudo. O que significa isso? Vamos supor que eu peguei um estudo lá com 2 grupos de 100 pessoas, uma de intervenção e num controle. E eu estava dando medicamento para esse grupo de intervenção, só que durante o estudo, que ia durar 5 anos, nos 2 primeiros anos, 30 pessoas abandonaram o estudo porque tiveram muito efeito adverso com o medicamento, não gostaram da forma como o medicamento agia sobre eles e saíram do estudo, tiveram retirada de consentimento. Na metodologia intenção de tratar, você vai considerar essas pessoas que abandonaram o seu estudo nesses 2 anos iniciais lá no final. Quando você vai para a metodologia per protocol, você só considera os participantes que fizeram o protocolo 100% certo. O que isso significa? Significa que se ninguém mais abandonar o estudo, se só essas 30 pessoas da intervenção abandonarem o estudo, quando eu for expor os meus resultados, eu não vou levar em consideração essas pessoas que tiveram efeitos adversos com o medicamento e abandonaram o estudo por causa disso. Perfeito? Tanto é que é o que está escrito aqui na definição do per protocol. Considera na análise de dados apenas os participantes que cumpriram o protocolo conforme estava previsto no projeto do estudo. Vocês têm alguma dúvida sobre essas definições? Entenderam o exemplo que eu dei? Querem que eu explique de outra forma? Tenta explicar de outra forma, por favor. Vamos lá. Olha aqui, ó. Considere um ensaio clínico randomizado que eu peguei antidepressivo e placebo. É basicamente o mesmo exemplo que eu dei aqui, só que materializando aqui, talvez isso ajude. 100 participantes em cada grupo. Perfeito. 20 participantes do antidepressivo abandonaram por efeitos adversos. Ou seja, eles pioraram com o medicamento. Aí tu para pensar assim, pô, Denis, se eles pioraram com o medicamento, então o medicamento ele não é essa maravilha toda, ele não é essa Coca-Cola toda, perfeito? Se eu analisar só os 80 participantes que ficaram, o resultado parece melhor do que ele realmente é. Por quê? Quando eu for calcular lá as médias, o grau de satisfação dos participantes quanto ao medicamento, só vai constar no meu estudo publicado os 80 que não tiveram os efeitos adversos. Entendeu? Na análise de intenção de tratar, eu considero todo mundo. Então, lá quando eu for expor o meu resultado, eu vou falar assim, gente, 80 dos 100 pacientes que tomaram medicamento, tomaram até o final, fizeram tudo certinho. Porém, 20 abandonaram o tratamento com tanto tempo por causa desse desfecho, por causa dessa condição, por causa desse motivo. Na metodologia per protocol, eu não tenho essa explicação. Eu só vou considerar o mundo perfeito, que é o mundo em que todo mundo fez o tratamento direitinho e ninguém abandonou porque aconteceu alguma coisa indesejada. Na intenção de tratar,
eu considero o mundo real. Eu considero o que realmente aconteceu com cada paciente. Ele pode ter morrido durante o estudo, ele pode ter tido alguma intercorrência fruto da intervenção que eu estipulei. E se eu uso a metodologia per protocol, eu ignoro isso. Eu falo assim, gente, não aconteceu nada de que fez o paciente abandonar o estudo e tá aqui os resultados para todo mundo que cumpriu o protocolo do início ao fim. Na intenção de tratar, eu faço essa ressalva, entendeu? Era como se eu estivesse jogando contra mim mesmo. Porém, eu estou sendo transparente, que é o que precisa na pesquisa científica. Porque motivos óbvios, né? Conseguiu entender como é que funciona um e Beleza, como funciona entendi. o outro? Perfeito. Aí eu coloquei aqui uma dica, né, de quando suspeitar que não houve a metodologia e a intenção de tratar, porque todo mundo vai falar lá na sua metodologia que os resultados foram analisados na intenção de tratar. Porém, se tu percebe que o cara fala que teve uma perda de segmento, o que significa isso? Que vários participantes abandonaram o estudo antes de concluir ele, só que numa proporção distinta entre o grupo controle e o grupo intervenção, que eu dei o exemplo aí, 18% e 8%. Se isso aconteceu, é um dado muito sugestivo de que não houve a abordagem intenção de tratar. Porque se houve a intenção de tratar, você vai dar um jeito de fazer a análise daquele participante que teve a perda de segmento. Entendeu? Então vamos lá. Aí aqui, falando sobre o terceiro domínio, né? Essa explicação aqui foi só para ilustrar para vocês o segundo domínio, essa diferença, né, do que é a intenção de tratar e o per protocol. Isso daqui é o terceiro domínio, falando sobre a questão dos dados faltantes. Esse daqui é o quarto domínio, sobre a mensuração dos desfechos, como os desfechos eles são medidos. E o quinto domínio é sobre a questão de como os resultados eles são relatados para o público. Antes de eu mostrar para vocês a questão da tabela lá do Excel, bora só dar uma lida nisso daqui rapidinho para a gente conseguir aplicar um dos domínios para vocês terem uma ideia de como é que a gente faz isso. Os pacientes elegíveis foram, isso aqui é uma metodologia, tá lá na parte de randomização e alocação dos participantes. Foram aleatoriamente designados na proporção de 1 para 1, ou seja, na proporção igual entre o grupo controle e o grupo intervenção, para receber ivermectina oral ou placebo, ou seja, um grupo vai receber ivermectina, o outro grupo vai receber placebo, por 5 dias. Os pacientes foram randomizados em blocos permutados de 4 em uma sequência de randomização preparada pelo farmacêutico não cego no Microsoft Excel versão 19.0, que forneceu ivermectina ou placebo sem ocultação a um enfermeiro de campo para visitas domiciliares ou hospitalares. Deixa eu só tirar a câmera aqui para eu enxergar. Ou hospitalares. A alocação foi ocultada dos pesquisadores e participantes. Poxa, parece algo meio assim, meio doido, né? Quando tu lê assim, tem algumas coisas que tu não entende, tipo, sei lá, parece meio confusa essa questão aqui os participantes foram randomizados em blocos permutados de 4 em uma sequência de randomização preparada pelo farmacêutico não cego no Excel. Parece meio estranho, né? A gente não é obrigado a saber toda a estatística que é aplicada na metodologia de randomização que foi abordada pelo estudo em questão, gente. Vão ter coisas que vocês vão ler que é normal não saber, tá? Não tem problema, não precisa abrir um livro de estatística para ir atrás, para pesquisar. Eu coloquei isso justamente para vocês terem essa noção. Eu peguei isso de um artigo, não lembro qual foi o artigo, faz um tempo que eu não dou uma olhada nesse artigo, mas eu pedi para traduzir e ficou assim. Mas era só para mostrar para vocês que vocês não são obrigados a saber o que significa isso. Vocês só têm que ter indícios para responder as perguntas do domínio.
As perguntas aqui, ó, seriam se teve cegamento na alocação, se foi feito de forma aleatória e se os grupos sugerem desbalanço, se o desbalanço entre os grupos sugere algum problema nas amostras, né, do grupo controle e do grupo intervenção. Para esse caso, se vocês forem ler, pegar parte por parte e tal, aqui ó, ele fala, por exemplo, os pacientes elegíveis foram aleatoriamente designados na proporção de 1:1. Eu não estou com a tabela do artigo aqui, mas é claro que vocês teriam uma tabela mostrando como está a característica do perfil epidemiológico da amostra do controle e da Não intervenção. conheço essa. Alexa, silêncio. Então, voltando aqui. É claro que quando vocês tiverem um artigo, vocês vão ter a tabela lá mostrando todo o perfil dos participantes, do controle da intervenção, e vocês vão poder comparar média, o sexo. Vocês vão ter acesso a essa tabela que vocês vão poder dar um parecer melhor, não só lendo o que está explicado na metodologia. Mas como a gente só tem acesso a isso, a gente vai considerar que esse 1:1 significa que tanto o grupo controle quanto o grupo intervenção foram distribuídos de forma homogênea. Então, por exemplo, para essa resposta aqui, ó, para essa resposta, para essa pergunta, a minha resposta vai ser não ou provavelmente não. Aí, continuando aqui, ó. Os pacientes foram randomizados em blocos permutados, e essa sequência de randomização, olha, presta atenção, foi preparada pelo farmacêutico não cego no Excel, que forneceu ivermectina ou placebo sem ocultação a um enfermeiro de campo para visitas domiciliares ou hospitalares. E aqui no final ele fala que a alocação foi ocultada dos pesquisadores e pacientes. Se eu fosse perguntar para vocês, lendo essa metodologia confusa aqui, o que vocês me diriam para a resposta dessa primeira pergunta? Se houve cegamento na alocação dos participantes. Só abrindo parênteses, para quem não sabe, cegamento é quando o pesquisador e o participante não sabem o que é intervenção e o que é controle, tá? Por exemplo, nesse caso, uma estratégia de cegamento seria dar o mesmo comprimido, a mesma cor, o mesmo tamanho, tanto para o grupo controle quanto para o grupo intervenção. Só que para o grupo controle ia ser o comprimido com farinha, por exemplo, lá dentro, não ia ter nada lá. E para o grupo intervenção teria o princípio ativo do medicamento. Só lendo isso daqui, pô, tá muito confuso, Denis, não sei muito bem o que dizer. Tipo assim, o que vocês chutariam? O que vocês acham? A resposta para a primeira pergunta, se houve cegamento durante essa alocação, ela é sim, provavelmente sim, não informado, provavelmente não ou não? Provavelmente não ou não, né? Provavelmente não. Por que tu acha que não? O que te induz a achar isso? E o enfermeiro que vai estar em campo e vai dar o medicamento, ele sabe qual é um e qual é o outro, não? Que ele tá não cego, né? Mas e essa parte aqui, ó? A alocação foi ocultada dos pesquisadores e dos pacientes. O enfermeiro ele se encaixa no pesquisador, no caso? Se encaixa. Quem fez isso foi o farmacêutico. O farmacêutico é não cego. Aqui o enfermeiro que vai fazer a parte de campo. Tem um terceiro aí que eu não estou entendendo direito. O que Para tu não fazer tá essa entendendo? alocação. Tem um terceiro. Tem 3 pesquisadores, então, parece aí, né? Pois é, Ou não? é esse debate que eu quero que vocês tenham, porque, gente, vocês vão pegar metodologias assim, tá? Só pra
só só para ilustrar. Às vezes tem metodologia que tu fica tipo, cara, o que que esse cara fez, mano? Que é confuso mesmo. Eu tô mostrando um exemplo de como não fazer a metodologia, tá? Aqui, o que que ele quis dizer? Ele quis dizer que uma pessoa, que é o farmacêutico, ele fez um programa de randomização e ele é não cego. O farmacêutico é não cego. Só que ele forneceu esse programa para um pesquisador de campo fazer a aplicação dele. E ele sim é cego. Entendeu? Era isso que ele queria dizer nesse artigo. É bem confuso, né? No caso, o enfermeiro de campo, ele não sabe de nada, Não sabe. basicamente, é certo. Então, Exatamente. Entendeu? Só que qual é o ponto? Tu vai ter que tomar uma decisão. Quando tu for responder isso, lá no hobby, tu vai ter que tomar uma decisão. Pode ser que tu considere provavelmente não. Ou melhor, provavelmente não. Mas pode ser que tenha outra pessoa que esteja fazendo um par contigo que fale, não, eu acho que teve. Eu acho que teve, sim, foi feito por causa dessa explicação que eu estou te falando. Sabe como que vocês vão bater o martelo para falar se teve ou não teve? Lá naquele site do Hobby 2, vendo quais são as diretrizes que o Hobby 2 diz para tu tomar essa decisão ou não. Aí aqui, ó, respondendo, né, nesse caso, a randomização foi sigilosa? Sim. Foi de forma aleatória? Foi. Gerou desbalanços entre os grupos? Não. Então aqui é baixo o risco. Gente, abrindo um parênteses aqui. Lembra que isso daqui é tomada de decisão. Então pode ser que a gente esteja inseguro de tomar uma atitude de falar não é isso, ou não, não é isso, com base no que a gente está vendo. Para minimizar isso, a gente precisa ler as diretrizes do Hobby 2. Eu estou falando isso para vocês, eu estou acendendo esse alerta, porque eu não quero que vocês só peguem aqueles fluxogramas, abram eles e tentem aplicar eles diretamente nas metodologias dos artigos que vocês forem encontrar. Porque na vida real, as metodologias de ensaios clínicos randomizados, elas são complexas. Elas não são simples de ler. Tem várias etapas lá que os caras descrevem, discriminam, que você precisa estar atento. E você só vai conseguir tomar uma tomada de decisão, por exemplo, num cenário como esse daqui, se você souber por onde caminhar. Olha a quantidade de possibilidades que tem aqui. Como é que você vai tomar uma decisão assim, tipo, só no olhômetro? Não tem como, pô. Você tem que saber por onde você está caminhando. Perfeito? Por isso que uma construção contínua desse conhecimento. A gente vai fazer as primeiras revisões da nossa liga aqui, que vocês pediram para a gente fazer. Elas não vão ser revisões, meu Deus do céu, vão revolucionar, porque a gente está aqui para aprender. Perfeito? A gente está aqui para dar o pontapé inicial para vocês começarem a se acostumar a utilizar essas metodologias. Perfeito? E aqui só mostrando para vocês como é que eu mostro o resultado final do Hobby 2. Então aqui, por exemplo, olha esse primeiro artigo do Arens de 2004. Esses domínios aqui, ó, eles estão aqui em cima. E esse final aqui é o risco geral do artigo. Então, no primeiro domínio, esse artigo aqui, ó, ele é vermelho, ele é de alto risco. No segundo domínio, esse primeiro artigo ele é amarelo. No terceiro ele é vermelho, no quarto ele é amarelo e no quinto ele é amarelo. Se eu tenho pelo menos um artigo vermelho, automaticamente, se eu tenho um domínio vermelho, automaticamente o meu artigo ele vai ser alto risco. Ele vai ser vermelho. Tá vendo aqui, ó, que eu tenho só um no de Templeton 2007? Automaticamente ele virou vermelho. Tá? Perfeito? Se eu tenho pelo menos um amarelinho em um domínio, automaticamente ele vai ser amarelinho no final. Para eu poder ter um verde no final, todos têm que ser verde. E isso é difícil pra caramba, tá? Olha esse caso aqui, ó. Todos são amarelo e apenas dois não, e dois são vermelhos, não tem nenhum verde. Ou seja,
A maioria dos artigos, eles têm algumas preocupações quanto ao risco de viés. E 2 deles são de alto risco. Tá? Alguém quer perguntar? Teve barulhinho aí do Google Meet? Não? Gente, alguém tem alguma dúvida sobre o Hobby 2? Sobre o que a gente falou aqui? Tem uma pergunta aqui, mano. Não consigo abrir o chat. Como é que abre o chat aqui? Ah, Tem um balãozinho aí para abrir o chat. ok. A Fui eu que. Júlia, Foi a Júlia perguntou, mas eu não consigo ver. Pode falar. É porque não era necessariamente sobre o Hobby 2. Em caso de revisões, por exemplo, que usem estudos pré-clínicos, que eu Uhum. já vi já Circle, né? Clínicos, se não fugir muito do assunto, eles trazem várias metodologias. Então, eles trazem em vivo, então tem o ratinho, mas também tem in vitro, eles fazem análise às vezes de tecidos humanos. Então, existe uma ferramenta para esse tipo de estudo? Sim. Lá no site do Hobby 2 tem para tipos de estudo. Tem para estudo observacional, tem para coorte, tem para caso controle, tem para estudo in vitro, tem para todo tipo de estudo. Vai ser um fluxograma diferente dos domínios analisados, entendeu? Isso daqui é para ensaio clínico randomizado, essa padronização. Entendeu? Entendi. Uhum. Tá na mão. Então é isso, gente. O recado que eu queria dar pro Hobby 2 para vocês é, primeiro, que ele existe, que ele tem que ser aplicado e que a gente precisa treinar ele. Eu vou mostrar para vocês agora a planilhazinha de como a gente utiliza ele. Deixa eu só ver onde eu salvei, bem aqui, ó. Tá, uma dúvida lá com relação a ele ser alto risco. O que isso de fato significa? Se ele tem muito, Boa. probabilidade de ele ter muitos viés e tudo mais, eu não utilizo ele, o que eu faço? Isso é Não boa entendi direito. pergunta. Quando eu avalio que o meu estudo ele tem alto risco, eu tenho que comparar ele com outros estudos. Vamos lá. Deixa eu materializar aqui, deixa eu te explicar essa questão. Olha para esse cenário aqui. Vamos supor que eu estava fazendo a busca daquele cenário que a gente fez no início da aula de busca de autossensibilidade quanto à melhora da metodologia ativa versus a metodologia tradicional no aprendizado de alunos de medicina. E eu colhi todos esses estudos aqui para minha revisão. E o resultado desses estudos foi que a maioria esmagadora teve algumas preocupações e 2 tiveram risco de viés. Sabe o que isso significa? Isso significa que os estudos sobre essa temática hoje em dia, infelizmente, eles não conseguem eliminar o risco de viés de modo satisfatório, que o Hobby 2 poderia dizer ele é isento ou tem baixo risco de viés. Ou seja, qual é a minha interpretação? É que como o top do top não consegue eliminar o risco de viés, eu não posso ignorar o que tem muito risco de viés. Ficou meio confuso, né? Eu vou te dar um exemplo contrário agora para ver como faz mais sentido isso quando a gente coloca a maioria dos estudos como verde. Em vez de tu considerar esses carinhas como amarelo, considera eles como verde. Ou seja, eu tenho tudo que é amarelo virou verde e o vermelho continua sendo vermelho. Se eu enxergo que todos esses caras são baixo risco de viés, porém eu tenho duas ovelhas negras aqui que são alto risco de viés, o que significa? Que provavelmente hoje em dia a gente consegue fazer uma metodologia que exclua o risco de viés do meu assunto analisado, porém, esses 2 estudos não usaram essa metodologia de forma correta. Porque se a maioria dos meus estudos é de baixo risco de viés, e eu tenho só 2 estudos com alto risco de viés, significa que a gente consegue fazer estudo de qualidade, metodológica, falando para o Hobby 2 nesse sentido. Então, quando eu tenho vários verdes e poucos vermelhos,
provavelmente eu vou ter que fazer uma análise de sensibilidade lá na minha meta-análise para ver se esses vermelhinhos eles estão impactando negativamente a minha certeza de evidência. Análise de sensibilidade, só abrindo parênteses aqui, o que que é? É eu tirar esses estudos do meu cálculo estatístico. E eu vejo se há uma mudança significativa no resultado final deles. Entendeu? Beleza. É Obrigado. mais uma questão comparativa. Se todo mundo é nota 5 e eu tenho 2 nota 2, esses nota 2 eles não estão muito longe do ideal, né? Porque a média é nota 5. Se eu tenho uma média nota 9 e eu tenho 2 nota 2, pô, então esses nota 2 eles não estudaram para fazer a prova. Se a média era nota 5, significa que o professor avacalhou na prova e todo mundo se ferrou, não porque todo mundo não estudou, mas sim porque o professor provavelmente cobrou um assunto que não foi explicado em sala de aula. Entendeu? Então é mais nesse sentido. A gente não pode simplesmente ignorar eles nesse contexto. É claro que eles vão abrir um sinal vermelho para a gente, tanto é que isso aqui é chamado de traffic plot, gráfico de semáforo, mas a gente sempre tem que fazer uma análise comparativa. Sempre tem que comparar esses estudos com a média da evidência, com a média do risco de viés deles, tá? E sempre deixar isso bem claro na tua revisão. Voltando, alô? Tudo certo aí? Dando continuidade, Isso. aqui no grade, como eu falei para vocês, ele vai ser usado para eu verificar a certeza de evidência que eu tenho quanto a algum desfecho que eu vou analisar na minha revisão. O grade, ele funciona assim, gente. Eu vou começar dando uma certeza de evidência inicial para aquele meu desfecho, com base na metodologia que foi utilizada para avaliar ele. Ensaios clínicos. Agora que eu lembrei que eu esqueci de mostrar a planilha para vocês, eu vou só explicar isso daqui e depois eu mostro para vocês a planilha lá do Rob2. Ensaios clínicos randomizados já começam com alta certeza de evidência. Alta certeza de evidência. Ou seja, eles começam com 4 estrelinhas. O grade ele vai de 1 a 4. E quando eu tenho um ensaio clínico randomizado, eu já começo com alta certeza de evidência. Perfeito. Se eu tenho um estudo observacional, eu começo ele com baixa certeza de evidência. Ou seja, com 2 estrelinhas aqui, ó. Com 2 estrelinhas. Eu posso aumentar essas estrelinhas ou eu posso diminuir essas estrelinhas, ó. Aumentar ou diminuir. Só que qual é a sacada aqui? Quando eu começo com a certeza de evidência lá em cima, isso é, quando eu começo com um ensaio clínico randomizado, eu só posso reduzir a minha certeza de evidência. Eu não posso aumentar essa certeza de evidência. Perfeito? Então, se eu começo com ensaio clínico randomizado, eu tenho que aplicar essa coluna aqui para ver se eu abaixo ou não a certeza de evidência do conjunto de estudos que eu tenho. Perfeito. Isso é outro motivo que eu falei para vocês para a gente utilizar revisões sistemáticas com uma metodologia só de estudo. Porque imagina que eu utilizo várias metodologias para fazer minha revisão sistemática. Como que eu vou aplicar o grade aqui? Porque metade vai ser ensaio clínico randomizado e metade vai ser estudo observacional. Tipo assim, que nota inicial do grade eu dou para essa certeza de evidência, entendeu? Então a gente sempre prioriza fazer revisão sistemática com uma metodologia só, que é para facilitar a nossa vida. Quando eu tenho uma revisão de estudos observacionais, ele começa em 2 estrelas, né? Eu posso tanto diminuir essa certeza de evidência, quanto eu posso aumentar essa certeza de evidência. Aqui, ó. Eu só vou aplicar essa coluna de aumento de certeza se eu tiver um estudo observacional. Se eu tiver um estudo de ensaio clínico randomizado, eu só posso reduzir a certeza de evidência do meu estudo. Perfeito. Alguém tem alguma dúvida aqui? Não. Não? Tudo certo.
Antes da gente falar sobre cada uma dessas partes, poxa, eu acho que eu não coloquei aqui. Eu acho que eu peguei outra aula para colocar isso. Deixa eu fazer o seguinte, então. Eu vou procurar essa outra aula que eu... Acho que foi essa aula aqui que eu dei para os meninos lá da... Essa mesma. Que é aqui que eu falo sobre... Essa mesma aqui, ó. Sobre os domínios de rebaixamento e de aumento de certeza de evidência. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês a tabela no Excel de como a gente vai utilizar isso. Então, tem essa tabela que vocês encontram lá no site do Rob2. E eu venho bem aqui, ó. Clico naquele ícone ali, o primeiro ícone, lá na esquerda. Aqui, ó. Ele vai abrir essa aba para mim. Bem aqui eu vou colocar um identificador para o meu estudo. Sei lá, eu coloquei um aqui. Aqui eu posso repetir esse identificador. Aqui eu vou colocar o nome do autor principal, o ano. Aqui Poxa, eu não lembro o que é aqui. Depois eu dou uma olhada para falar para vocês o que é essa parte. Mas é tipo assim, é só a identificação do estudo. Aqui eu coloco qual foi a intervenção, qual foi o comparador, o desfecho analisado e qual foi o parâmetro que ele usou. Se ele usou risco relativo, odds ratio e o valor aqui. Essa parte aqui é só para identificação do estudo, tá, gente? Só para a gente saber dar algumas informações para o preço. Se a gente não quiser colocar, não precisa. Só precisa colocar essa parte aqui, ó, o identificador do estudo. E eu sugiro também que coloquem o autor principal e o ano. Aí aqui eu vou selecionar aquilo que eu falei para vocês. Se o estudo ele foi de intenção de tratar ou se ele utilizou o per protocol, que é aquele negócio. Se o cara tirou, se ele fez análise para todo mundo que iniciou o estudo ou se ele fez análise só para quem cumpriu o protocolo. Aqui eu vou colocar a intenção de tratar e olha aqui, ó, domínio 1, 2, 3, 4, 5 e o final, né? O risco final. Para cada um desses domínios, eu tenho aqui a pergunta daquele fluxograma que eu tinha mostrado para vocês. E se eu clico 2 vezes em cima de cada pergunta, olha o que ele vai me falar. Ele vai me dar uma dica de quando eu tenho que responder sim, de quando eu tenho que responder não, ou de quando eu tenho que responder não informado. Vocês estão vendo essa janela? Sim. Sim. Então tá aqui, ó, toda a dica falando pra gente quando a gente tem que responder sim para essa pergunta no Hobby 2. Perfeito? Aqui, ó, para essa outra pergunta, ó, tudo bonitinho, ó. Então, se vocês tiverem dúvida quanto à resposta das perguntas dos artigos, é só vir aqui e verificar. Perfeito? Aí Só você para mandar mensagem pro autor logo, não? Oi? Aqui a gente manda mensagem logo pro autor, perguntando, né? É melhor, né? Pô, mano, tu fez isso e tal. Aí aqui tu pode colocar uma descrição, uma observação sobre essa pergunta aqui do lado, ó. E aqui tu responde, ó, sim, provavelmente não. E tu clica bem aqui, ó. Nesse lado, vai bem aqui, ó. Resultado do algoritmo. Ele vai te dar a resposta, ó. Aí tu só coloca essa resposta aqui, ó. Perfeito? Aí tu faz isso para tudo. Aí aqui vai aparecer o resultado. Nesse caso, ó, nesse exemplo que eu tô te dando foi de alto risco. Aí eu coloco aqui, ó, alto risco. Aí eu vou ter cada um dos domínios representado aqui, ó, em verdinho, em amarelo, verde, vermelho. Verde, tá vendo que só aqui, ó, deu vermelho. Só no quarto domínio deu vermelho. E ele já foi considerado como alto risco. Aí eu clico em salvar. Ele vai salvar, se ele me ajudar aqui. E bem aqui, ó, em resultados, nessa planilha bem aqui, ó, de resultados, ó, aqui embaixo, ele joga o registro que eu fiz, ó. Ele põe a data, o horário, ele põe o ID que eu coloquei, ele põe aqui o autor e o ano, o ID, essa daqui, acho que se eu não me engano, essa daqui é a referência de como o artigo é citado, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Aí tu põe o que foi a intervenção, o que foi o comparador, e aqui tu pode colocar outras informações também. Aqui qual é o objetivo do estudo que eu coloquei a intenção de tratar, e aqui tem todas as informações, ó.
Isso daqui fica muito organizado, cara. Isso aqui fica bonitinho, bem tranquilo pra gente visualizar. Ainda tem uma aba de resumo aqui, o sumário, ó. Que a gente vem pra cá e aqui ele ainda põe um gráfico pra gente bonitinho, dividindo os estudos que eram de intenção de tratar e na metodologia per protocol. Ó, colocando aqui qual é a porcentagem deles que foi em risco baixo, em some concerns e em risco alto. Perfeito? Isso aqui era só para mostrar para vocês, gente, que existe uma ferramenta gratuita que a gente pode utilizar para fazer essa avaliação. Alguém tem alguma dúvida aqui? Não? Tudo certo. Então vamos aqui, ó. Lá no grade, como eu falei para vocês, ó, eu tenho os critérios, né, de rebaixamento de evidência e os de aumento de evidência. Para eu fazer o rebaixamento de evidência, eu posso utilizar o ROB2 para fazer esse rebaixamento. Então, por exemplo, se eu tenho muitos estudos com alto risco de viés, isso pode ser um critério para abaixar a evidência daquele desfecho que eu estou analisando. Então, a gente mostrou lá o exemplo aqui atrás, ó, que a gente tinha vários amarelos e 2 vermelhos. Não é uma quantidade muito grande de vermelhos, então eu não abaixaria a certeza de evidência por causa desses 2 vermelhos. Eu não sei vocês, talvez sim, talvez não. Por isso que a gente faz em duplo, em trio, para a gente chegar num consenso. Perfeito? A gente vai também avaliar a inconsistência dos dados. O que é inconsistência, Dente? Os resultados variam. Se os resultados variam muito entre os estudos sem explicação clara. Ou seja, eles são muito heterogêneos. Grave essa palavra que a gente já vai explicar o que é isso. Se a gente tem a que a gente chama de indiretude, né, bem aqui. É feia essa palavra, né, indiretude. Só tirar aqui embaixo para dar uma lida. Se a população e a intervenção estudadas, elas correspondem à pergunta clínica que foi feita. Isso daqui é bem tranquilo, muito difícil de ter um rebaixamento por causa disso. Se houve imprecisão, ou seja, se os intervalos de confiança são amplos ou cruzam a linha de nulidade. Quando a gente falar de meta-análise, a gente vai tocar nesse assunto aqui, a gente vai explicar também o que é isso. E se houve viés de publicação. Se há suspeita de que os estudos negativos não foram publicados. Como que eu faço isso? Eu avalio pelo que a gente chama de funnel plot. Isso daqui a gente tem que investigar porque, como eu falei para vocês, geralmente as pessoas elas selecionam os resultados que elas publicam. E pode ser que alguns autores que publicaram os artigos não tenham publicado os resultados negativos daquele estudo que eles fizeram. E isso pode tender a um efeito positivo da intervenção. Só explicando o que é funnel plot para vocês, que vocês podem ver isso muito nas metodologias que vocês forem analisar. Ele nada mais nada menos que é um gráfico que a gente põe aqui, ó, cada pontinho azul desse é o estudo. Bem aqui embaixo a gente vai colocar a métrica que está sendo utilizada para avaliar o estudo. Deixa eu só afastar um pouquinho a câmera aqui. Seu nome aqui é o odds ratio, que eu estou avaliando, é a razão de chances. E bem aqui, ó, eu tenho o que a gente chama de erro padrão. Já vou explicar na frente também para vocês o que é isso. Quanto mais pessoas tiverem no meu estudo, ele vai aqui para cima, porque o erro padrão ele diminui. O erro padrão ele é inversamente proporcional à quantidade de pessoas na minha amostra. Então ele vai aqui para cima. Tipo esse carinha aqui, ó, ele é um estudo muito grande, porque ele está aqui para cima. Esse cara aqui, ó, é um estudo pequeno, teve poucas pessoas. E eu começo a plotar, a colocar os estudos quanto aos seus desfechos aqui nesse gráfico. Quando eu tenho muitos estudos, a tendência é que os estudos grandes eles se concentrem numa região próxima à linha de nulidade, bem aqui, e os estudos pequenos eles fiquem variando para cá. Por quê? Porque quanto mais gente, pouca variação vai ter nos resultados, né? Porque eu estou testando em várias pessoas,
Quando eu tenho poucas pessoas, há uma maior probabilidade de eu obter resultados distintos entre os estudos. Só que vocês percebem que aqui tem um buraco, não tem nenhum estudo nessa área. O que isso significa? Significa que não há nenhum estudo pequeno mostrando que houve um efeito negativo do meu desfecho. O que isso quer dizer? Quer dizer que não há efeito negativo do meu desfecho? Não, pô, tá aqui, ó, tá vendo que tem até um estudo grande mostrando que esse efeito é negativo, ó. Pô, se tem um estudo grande, como é que não tem um estudo pequeno? Provavelmente aqui, o que está acontecendo? As pessoas que fizeram o estudo pequeno não estão publicando esse resultado. Entendeu? E se eu identifico isso pode ser um critério para eu abaixar o nível de evidência do meu grade. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que é o funnel plot? Se não entenderam, pode falar, gente, não tem problema. Se eu cobrar, pode falar. Esse gráfico, esse esquema aqui, ele tem também algum programa que a gente possa usar? Ou Uhum. é o mesmo Online nome? tem um pacote. Funnel plot é como ele é conhecido na literatura. Aí quando acontece isso que eu mostrei para vocês, ele é o funnel plot assimétrico, porque eu tenho estudos pequenos mostrando que o meu efeito é positivo, mas eu não tenho estudos pequenos mostrando que o meu efeito é negativo. Porém, eu tenho estudos grandes mostrando que o meu efeito é negativo. Então, ora, como que eu tenho um estudo grande mostrando que é negativo e eu não tenho um pequeno mostrando que é negativo? Mas eu tenho um pequeno mostrando que é positivo. Entendeu? Isso acende um alerta para a gente pensar que os estudos pequenos não estão sendo publicados. Tá? Era essa a interpretação que eu queria que você tivesse do funnel plot. Então, vamos dar continuidade aqui. Ó. Aqui é uma explicação mais formal. Ó. Se os estudos pequenos aparecem só do lado positivo, é um sinal que os estudos pequenos negativos podem estar escondidos e a meta-análise pode estar mostrando um efeito maior que o real, que é aquilo que eu falei para vocês, e os estudos pequenos não estão sendo publicados. O funnel plot é uma ferramenta absoluta de análise? Não, ele não é uma ferramenta absoluta. Ele é uma ferramenta que sugere que está acontecendo isso. E ele é válido, geralmente, quando a gente tem mais de 10 estudos. Tá? Quando eu tenho menos de 10 estudos, essa análise ela fica um pouco comprometida. Então, a gente vai ter que ir no sentimento mesmo para verificar se está acontecendo essa questão ou não. Perfeito? Aí aqui é só sobre a questão da coleta de dados. Então, vamos lembrar aqui. Eu me motivei para fazer a minha revisão, fiz a minha pergunta pico e fiz a minha busca de autossensibilidade. Perfeito. Fazendo a minha busca de autossensibilidade, eu coletei os artigos, joguei lá no Ryan, fiz a avaliação por pares, todo aquele fluxograma Prisma. Então, fiz a busca de autossensibilidade, joguei no Ryan, fiz o fluxograma Prisma. Depois de fazer o fluxograma Prisma, apliquei o ROB2 para cada estudo e obtive o Traffic Plot, que é o gráfico de semáforo. E posteriormente a isso, eu apliquei o Grade para cada desfecho para eu avaliar a certeza de evidência. O ROB2 foi para avaliar o risco de viés e o Grade foi para avaliar a certeza de evidência. Lembrando que o ROB2 ele tem 5 domínios e o Grade ele começa atribuindo um nível de certeza de evidência dependendo da metodologia usada e quando eu posso tanto diminuir, rebaixar essa certeza de evidência e aumentar essa certeza de evidência. Quando eu começo na certeza de evidência mais alta, eu só posso reduzir essa certeza de evidência, eu não posso aumentar ela de novo. Perfeito. E depois disso, eu vou fazer a coleta dos dados para eu partir para a minha meta-análise. Aqui eu estou colocando informações que vocês devem coletar como padrão: idade, etnia, sexo, status de doença, socioeconômico, se foi hospitalizado ou não, o desenho do estudo, se ele foi uni ou multicêntrico, os desfechos que ele avalizou e o tempo de segmento, tempo de follow-up.
Lá nas revisões da Cochrane tem um anexo só com as informações que eu estou mostrando para vocês aqui dos estudos que foram utilizados nas revisões deles. Assim como eles utilizam também a busca de autossensibilidade como um suplemento lá de todas as revisões da Cochrane. Aqui a gente também vai avaliar os dados contínuos, né? Aqui são as características da população. Aqui eu vou ter dados contínuos, como o número de indivíduos por grupo, controle de intervenção, a média do grupo, o desvio padrão. Se eu tiver dados dicotômicos, como sexo, eu vou pegar o número de eventos, quantidade de homens, quantidade de mulheres, e a porcentagem de cada um desses eventos. E aqui vocês sempre têm que coletar esses dados antes e depois da intervenção. Do controle e da intervenção antes e depois do que foi feito, né? Durante o follow-up. Geralmente os estudos eles apresentam isso, tipo, sei lá, a pressão arterial antes e a pressão arterial depois, entendeu? Antes do término do estudo, no início e no final. Vocês querem que eu fale de meta-análise agora ou vocês querem deixar para outro momento?